Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Giro de o quê? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para o pessoal se inscrever no canal, porque a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que assistem nossos vídeos, mas não se inscrevem. Então se inscreva no canal, clicando aqui embaixo no botão. Bernardo, bota bem grande aqui, se inscreva no canal, porque isso a gente sabe que vocês estão gostando do nosso projeto, que vocês estão apoiando, e isso nos incentiva a continuar fazendo esse projeto. O canal está chegando, acho que 3 anos desde o primeiro vídeo, então deixe seu curtir aqui já nesse vídeo também e vamos para a matéria. Bom, o assunto de hoje finalmente é o último vídeo da nossa série sobre sociedade limitada. Essa série durou 1 ano, pessoal. A quantidade de trabalho que deu pra gente fazer essa série de vídeo foi inacreditável. Então depois de 1 ano fazendo vídeo, gravando e publicando aqui, a gente vai encerrar esse assunto. E pra gente encerrar esse assunto, a gente vai falar sobre dissolução da sociedade limitada. Bom, toda sociedade se destina a executar o seu objeto social. Lembrem, lá no nosso vídeo sobre contrato social a gente falou sobre o que é o objeto social. Resumindo, nada mais é do que o que aquela sociedade vai fazer. E a dissolução nada mais é do que o fim dessa destinação, nada mais é do que o próprio fim dessa sociedade. A dissolução pode ser amigável ou judicial, como também pode ser uma dissolução total ou parcial. Quando amigável, nada mais é do que a assinatura de um distrato social, que é quando os sócios dessa sociedade se reúnem e resolvem fazer a finalização dessa sociedade. Então, nesse momento da dissolução, eles vão ver o que a sociedade tem de ativo, vai ver o que a sociedade tem de passivo, vai pagar os passivos da sociedade e aquilo que sobrar ele vai dividir os ativos aos sócios que estão encerrando a sociedade. Então esse é um caso de dissolução total e amigável. Então a sociedade se extingue, cada sócio segue o seu caminho e cada sócio leva um percentual do que sobrou do patrimônio da sociedade. Quando a dissolução é judicial, ela necessariamente depende de um processo judicial e de uma sentença judicial. A dissolução judicial é quando os sócios não conseguem chegar a um acordo de como encerrar essa sociedade. Esse não chegar a um acordo pode ser de que forma vai ser dividida os ativos da sociedade ou também de que forma vai ser dividido os passivos da sociedade. Então é aquele momento que um sócio quer encerrar a sociedade, mas o outro não quer, ou um número X de sócios quer encerrar a sociedade e outros não querem, ou quando todos querem encerrar a sociedade, mas ninguém sabe exatamente como que vai ser a divisão e de que forma isso vai acontecer. Então a dissolução ela tem 2 atos. O primeiro ato dela é desmanchar, é romper toda aquela ligação jurídica que existia entre as pessoas. Então os sócios eles eram unidos através do contrato social e a dissolução vai extinguir essa ligação. Como também desobriga pela instituição da sociedade aquelas obrigações que os sócios tinham entre eles, bem como entre eles com a própria sociedade. Então os 2 atos são: o primeiro ato rompe a ligação entre os sócios, então eles não têm mais uma ligação entre eles, e o segundo ato é desobrigar que os sócios não precisam mais cumprir aquelas obrigações que eles tinham entre eles e nem aquelas obrigações que eles tinham deles com a própria sociedade. Então, nada mais é que a dissolução é o fim da sociedade limitada, é o encerramento dela. A gente pode dizer que o contrato social é o nascimento da sociedade limitada, a dissolução seria a morte da sociedade limitada. Então vamos falar agora sobre algumas causas de dissolução da sociedade limitada. Uma das causas é a vontade dos sócios. Então, se os sócios querem encerrar aquela sociedade, eles podem se reunir amigavelmente, assinar um distrato social e encerrar aquela relação, encerrar a sociedade. Outro caso de dissolução da sociedade limitada é o decurso do prazo. Isso não é tão comum, tá? Mas se vocês analisarem lá o vídeo que a gente fez sobre contrato social,
vocês vão lembrar que a sociedade ela pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Então, numa sociedade de prazo determinado, quando chegar ao fim do prazo dela, a sociedade se dissolve. A sociedade também pode se dissolver por falência. Aqui eu não vou falar muito sobre falência. Acho que falência é uma matéria tão interessante e tão específica que eu vou falar um vídeo específico sobre o processo de falência, tá? Mas a falência é um dos casos de dissolução da sociedade. Também tem o exaurimento do objeto social. Isso também não é tão comum, mas existe essa causa de dissolução. Lá dentro do objeto social vai falar o que a sociedade faz. E ele pode falar não só o que a sociedade faz, como o que ela vai fazer de forma determinada. Então, por exemplo, essa sociedade foi constituída para fazer vendas de mercadoria de um lote específico e quando todas as mercadorias desse lote específico forem vendidos, a sociedade pode se encerrar. Então isso é o exaurimento do objeto social. Quando a sociedade cumpriu o objetivo dela. Então ela nasceu com o objetivo, ela cumpriu todo aquele objetivo dela, ela não tem mais o que fazer, então ela se dissolve. É tipo aquele episódio do Rick and Morty, para quem gosta, que tem os homenzinhos azuis. Que eles nascem com um objetivo específico e quando eles terminam aquele objetivo específico, eles simplesmente se dissolvem. All done! Wow! And then it stops existing. Uma das causas também de dissolução é a inexequibilidade do objeto social. Então, se por um determinado motivo ou por alguma razão o objeto social da sociedade não for mais possível de ser executado, isso também é uma causa de dissolução da sociedade. Então, por exemplo, vai vender um material que não existe mais, e isso está dentro do objeto social. Ou vai prestar um serviço que posteriormente se tornou proibido. Isso também é uma causa de dissolução da sociedade limitada. A unipessoalidade da sociedade, pelo prazo acima de 180 dias, também é uma causa de dissolução da sociedade limitada. Mas pera aí. Vamos lá. Isso era muito aplicado e isso vem do nosso Código Civil mais antigo. Depois que nasceu e surgiu a empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, que a gente tem um vídeo falando sobre a EIRELI, que vai estar aqui no card, em algum canto da tela, que é o nosso vídeo campeão de acessos, tem lá quase 100 mil visualizações e fica a dica para vocês assistir se vocês não sabem o que é a EIRELI. Mas, se a sociedade, durante 180 dias, ficar somente com um sócio e esse sócio não reintegrar um outro sócio ou não fazer que essa sociedade tenha mais de um sócio, dentro desse prazo de 180 dias, ela, na regra geral, ela vai ser dissolvida. Mas, dentro do teu contrato social, tu pode colocar uma hipótese que ao invés dessa sociedade ser dissolvida, ela pode também ser transformada por uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ela pode ser transformada por uma EIRELI. Então, mas dentro desses 180 dias, o único sócio que sobrou na sociedade tem que definir se ele vai reconstruir outros sócios ou se ele vai fazer essa transformação. E também tem, por fim, as causas contratuais. Então, lá dentro do contrato social, podem ter diversas causas estipuladas entre os sócios de que, caso ocorra alguma dessas causas, a sociedade tem que se dissolver. Então, existem diversas causas dentro do que pode ser previsto. Por exemplo, a gente está se reunindo entre 3 sócios e a gente vai executar essa sociedade entre os 3. Só que se um dos sócios morrer... Oh my God, they killed Kenny! You bastard! A sociedade não vai se dissolver parcialmente, mas vai se dissolver totalmente. Porque o sócio A é o cara que a gente precisa para tocar essa empresa. Então isso é um exemplo. Pode ter outros exemplos também, e isso vai muito da criatividade dos sócios no momento da assinatura do contrato social. Não é tão comum, mas é uma das causas possíveis. Tudo isso que eu falei anteriormente são as causas de dissolução total da sociedade. Agora eu vou falar sobre as causas de dissolução parcial da sociedade. Bom, o que é causa de dissolução parcial? As causas de dissolução parcial é quando, logicamente, a sociedade não vai se dissolver totalmente. Então são aquelas causas que a sociedade se dissolve referente a um ou mais sócios, mas não referente a todos os sócios.
Então, por exemplo, uma das causas de dissolução parcial também é a vontade dos sócios. Por exemplo, um dos sócios não quer mais participar da sociedade, mas os demais sócios querem que a sociedade continue. Isso se chama um princípio de preservação da empresa. Então, de uma sociedade de 3 sócios, se um deles quer sair, não necessariamente essa sociedade tem que acabar. Ela pode se dissolver somente referente a esse sócio que está saindo e continuar com os outros 2 sócios. Pede pra sair, pô! Pede pra sair! Então, isso é um exemplo e uma causa de dissolução parcial por vontade dos sócios. Então, esse sócio pede para sair, esses 2 outros sócios não se opõem, a sociedade se dissolve somente ao terceiro sócio e continua assim. Outra causa também é a morte de um dos sócios. Santana, acabe com ela! Ai! Então, se tem lá, no mesmo caso, 3 sócios, um dos sócios morre e os demais sócios querem continuar a sociedade, não necessariamente a sociedade tem que se dissolver totalmente. Ela pode continuar com os demais sócios. Outro ponto também é sobre a retirada dos sócios. Então, lá no nosso vídeo que a gente falou sobre direitos dos sócios, eu falei sobre o direito de retirada, que é um direito muito interessante, que faz uma quebra, vamos dizer assim, sobre como funciona muitas vezes o equilíbrio de poder dentro de uma sociedade. Então assista lá o nosso vídeo sobre direitos dos sócios para tu entender o que é o famoso direito de retirada. Mas o direito de retirada, a retirada de um dos sócios, também é uma causa de dissolução parcial da sociedade. Então, se um dos sócios vai lá e exerce o seu direito de retirada, a sociedade pode continuar com os demais sócios. Também uma das causas de dissolução parcial é a exclusão do sócio. A exclusão do sócio pode ser tanto extrajudicial como judicial. E ela tem que ser uma exclusão motivada, ela não pode ser uma exclusão sem motivo. Esse é um assunto bem interessante e eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo específico só sobre exclusão de sócio, tá? Mas aqui nesse vídeo eu vou falar que sim, a exclusão de sócio é uma das hipóteses de dissolução parcial. Então lá, determinado que dentro do contrato social tem a previsão de exclusão de sócio e que as faltas que ele cometeu são faltas que possibilite essa exclusão, tu se exclui um dos sócios, dissolve a sociedade somente em relação a esse sócio e não necessariamente precisa dissolver a sociedade como um todo. Então, em alguns casos também, existem o que a gente chama de sócio pessoa jurídica dentro de uma outra sociedade. Então, se esse sócio pessoa jurídica dentro de uma sociedade, se esse sócio pessoa jurídica entrar em falência, teoricamente ele vai ser dissolvido totalmente o sócio pessoa jurídica. Lembra que eu falei antes que falência é uma causa de dissolução total. Se esse sócio pessoa jurídica está em estado de falência e vai ser dissolvido totalmente, na sociedade onde ele é sócio vai ocorrer a dissolução parcial, porque ele vai deixar de existir. E também tem um caso não muito comum, mas também não tão raro, que é a liquidação de cota social por algum dos credores. O que isso significa? Vale lembrar que cota é patrimônio pessoal do sócio. E se ele, sócio, está devendo para algum credor, esse credor pode, depois de um tempo, pedir a liquidação das cotas desse sócio para que ele tenha a dívida dele paga. Então isso é um exemplo de como que o sócio pode contaminar o capital social da empresa e como ele também leva as suas responsabilidades pessoais para dentro da sociedade. Então, se ele estiver devendo para alguém e essa pessoa que tem esse crédito for cobrar, ele pode cobrar pela liquidação das cotas, que nada mais é do que pega essas cotas dessa pessoa, vende essas cotas e pega esse dinheiro e paga o credor. Isso também é uma causa de dissolução parcial da sociedade. Bom, pessoal, um outro ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo também é sobre o novo Código de Processo Civil, que estipulou certinho como que é o procedimento da ação de dissolução da sociedade empresária. Até anteriormente à edição desse novo Código de Processo Civil, não existia um procedimento previsto dentro do Código de Processo. A partir de agora existe. Eu não vou falar nesse vídeo direto sobre a ação de dissolução judicial, vamos dizer assim, a ação de dissolução da sociedade empresária. Eu vou deixar isso para o nosso próximo vídeo, tá? Que daí eu falo especificamente só sobre isso. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SL. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, que isso ajuda muito o nosso projeto. Não se esqueça de se inscrever no canal, não vai te custar nada, é só arrastar aqui para baixo, clicar no botão inscrever-se, que isso vai nos ajudar muito, vai divulgar o nosso projeto e vai nos motivar
para continuar exercendo esse nosso projeto aqui dentro do escritório. Então, Bernardo, bota bem grande aqui, se inscreva no canal. E pessoal, o ano que vem a gente vai lançar algumas novidades dentro do canal SL com alguns novos programas também. Então vão ser programas bem legais, diferentes do formato que a gente tem aqui do Juridiquê, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não vou dar spoiler para vocês, mas se você ficou curioso, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, acesse e veja lá o nosso Facebook também, que o link vai estar aqui embaixo. Lá a gente faz uma compilação sobre o nosso dia a dia do escritório, sobre notícias também, o nosso blog, onde a gente lança diariamente notícias sobre o ecossistema empresarial e de tecnologia, e também se tu quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, sobre como é o nosso escritório, como a gente funciona, não esqueça de nos acompanhar lá no Instagram, que lá a gente tira fotos, faz vídeos sobre como que é o backstage aqui da gravação do canal também e outras informações e coisas do nosso cotidiano, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima!